Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Pitti, divulgando mais uma aula de física básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje é trabalho de uma força constante e variável. Primeiramente, nós vamos mencionar aqui a palavra trabalho. O seu uso corriqueiro significa o seguinte: qualquer atividade que exige esforço físico ou intelectual. Isso aí é o significado corriqueiro da palavra trabalho. No entanto, em física, você realiza um trabalho exercendo uma força sobre o corpo enquanto ele se move de um local para o outro. Complementando, trabalho é uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força, ou seja, realizamos um trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este sofre um deslocamento. Apesar de força e deslocamento serem duas grandezas físicas vetoriais, o trabalho é uma grandeza física escalar. Ele fica perfeitamente definido com um valor numérico e uma unidade de medida. Para calcular o trabalho, você poderá usar qualquer uma dessas equações, dependendo da simbologia do material didático que você está usando. Eu trouxe aqui a simbologia do trabalho no tal, no T maiúsculo, ou no W, também em alguns materiais aparece como ômega aqui. Então, todos eles você vai usar o produto do F, que é força, que será dado em newtons, do deslocamento, que será dado em metros, vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. E qualquer uma dessas simbologias, tal, T ou W, representará o trabalho, que será dado em joule, e esse θ é o ângulo entre força e deslocamento. Então nós temos aqui o trabalho motor. O trabalho motor é quando uma força atua no corpo na mesma direção e sentido do deslocamento, ela está transferindo energia para o bloco ou para o corpo. Daí o que facilita o ganho de posições, ou seja, aumentando a sua velocidade. Nesse caso aqui é trabalho motor. E isso ocorre toda vez que o deslocamento e a força estiverem em mesma direção e o mesmo sentido. Do ângulo entre os dois aqui vai ficar zero. Então o cosseno aqui vai ser cosseno de 0 graus. Como o cosseno de 0 graus é 1, então toda vez que o exercício falar assim, o força e deslocamento em mesma direção e sentido, ou você verificar na figura que eles têm mesma direção e sentido, você pode suprimir essa parte e reduzir a equação para F vezes D. E detalhe, o valor do trabalho aqui sempre será positivo. O trabalho resistente, daí que acontece que a força ela não transfere energia para o bloco ou para o sistema. Ela vai retirar a energia dele. Então, nesse caso aqui, força e deslocamento terão mesma direção, porém em sentidos opostos. Daí nós teremos entre eles aqui um ângulo de 180 graus, que seria esse aqui. Então, quando o ângulo é de 180 graus, você teria o cosseno de 180 graus corresponde a menos 1. E daí eu poderia também suprimir esse valor do cosseno? Sim. Você poderia usar o produto do F vezes D, só que você teria que colocar um sinalzinho de menos aqui, já que o cosseno de 180 é menos 1. Então, isso aqui é um trabalho resistente. Também você tem outra maneira de calcular o trabalho quando força e deslocamento não estão na mesma direção. É o que acontece nesse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, se você verificar, nós temos a força na diagonal e o deslocamento na horizontal. Então, nesse caso aqui, há a necessidade de você definir as componentes da força. Você vai ter uma componente horizontal, que nesse caso é Fx, e você teria aqui uma componente na vertical, que seria o Fy. Como nesse caso aqui o Fy formará com o deslocamento um ângulo de 90 graus, então o cosseno de 90 graus é zero, então o trabalho realizado por essa força seria nulo. Então nesse caso aqui nós ficaremos só com essa daqui. Só que para evitar que você fique fazendo vários cálculos para chegar no único resultado, você já pode vir direto nessa equação. Trabalho igual a F vezes D, vezes o cosseno do ângulo que está aqui. Que nesse caso aqui é a alfa. Então você pode colocar aqui no lugar desse θ, alfa também. É só a questão de simbologia. Então, normalmente isso aí será representado por um valor numérico. Tranquilo? Então nós temos aqui o nosso primeiro exemplo.
Isso é importante. Ó. Então eu pedi aqui para você. Calcula o trabalho realizado sobre um bloco por uma força de módulo constante. Olha só, nós teremos aqui uma força constante. Ela não muda o seu valor numérico durante todo o trajeto ou sua intensidade, ou o seu módulo, né? Quando este se desloca por uma distância de 2 metros. Vamos olhar na figura? Ao olhar na figura, você observa que força e deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, essa força que ela está transferindo energia para o bloco. Então, você tem um trabalho aqui chamado de motor. Então, nesse caso aqui, você poderia coletar os dados que a força é 10 newtons, o deslocamento é 2 metros e o trabalho é o que você vai achar. Ah, mas e daí eu posso suprimir aquela parte cosseno? Sim, porque como o ângulo ali entre força e deslocamento será zero, o cosseno de zero é 1. Você pode suprimir. Então o trabalho ficaria F vezes D, onde o F é 10 e o D 2 metros. Então fazendo o produto ali, você vai ter um trabalho de 20 joules nessa situação aqui. O segundo exemplo, ó, então nós temos aqui um bloco se desloca sob a ação da força de módulo 6 newtons, indicada na figura abaixo. Qual o trabalho realizado por essa força quando o bloco se desloca 1 metro? Olha, nesse caso aqui, ó, você tem a força, nessa situação aqui na diagonal, formando um ângulo de 60 graus em relação à horizontal, e o deslocamento na horizontal. Então, eles têm direções diferentes. Então, nesse caso aqui, você não pode suprimir o cosseno, você vai ter que utilizá-lo. Daí você coleta os dados, força 6, deslocamento 1 metro, cosseno 60 graus, igual a 0,5, e o trabalho aqui é o que você vai encontrar. Daí você usou F vezes D vezes o cosseno do ângulo, que é 60 graus, faz a substituição, ó, F vale 6, D vale 1, cosseno de 60 graus 0,5. Fazendo essa multiplicação total aqui, você vai ter o valor numérico do trabalho, que é 3 joules, para essa situação. Em todos os casos anteriores, o trabalho ele foi calculado por meio de uma força constante. Tem casos que o trabalho ele será calculado por meio de uma força variável, ou não variável, só que vai aparecer um gráfico. Esse gráfico, independente da força ser constante ou variável, você vai ter que fazer ele numericamente igual à área. Que nem nesse caso aqui você tem um trabalho que você vai ter que determiná-lo através desse gráfico. Esse gráfico você tem aqui a força, aqui a posição ou distância. Então nesse caso aqui, como a força é constante, ela permanece a mesma durante todo o deslocamento, então nesse caso aqui basta você calcular o valor dessa área aqui e igualar numericamente ao trabalho, que você terá o seu valor preterido aí. Então aqui é até tranquilo, você vai ter que calcular a área de um retângulo, né, que seria a base vezes a altura. Aqui você tem algo um pouquinho mais complexo, né? Daí você teria que calcular a área dessa figura aqui. Tá vendo aqui já a força varia de 0 até 200 metros, ela permanecerá constante de 200 a 600 metros, e depois ela varia também de 600 a 1200. E você calculando a área dessa figura geométrica aqui, você obtém o valor numérico do trabalho, sempre dado em joules. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido aí a aula e até a próxima. Um abraço.